tema de hoje é um tema mais técnico, como eu havia dito, que é o sistema nervoso. E esse sistema nervoso não é só aquele tique de nervoso, né? Ele recebe esse nome por conta dos nervos, e a gente vai falar de uma parte da anatomia mesmo humana, tá? Eu queria que vocês prestassem um pouquinho atenção, que daqui a pouquinho vai fazer sentido o tema de hoje aborda, porque ele tem a ver com indústria farmacêutica, ele tem a ver com indústria alimentícia, e ele tem a ver com as imagens, a parte do audiovisual. Então, eu queria que vocês entendessem o que é que acontece no nosso corpo, tá? E como que é distribuída essa carga de adrenalina, de dopamina, de serotonina, da onde vem isso, como que é isso, por que que eu reajo de certa forma a um tipo de alimento, por que que eu reajo a um tipo de estresse, e o que que descarga, e o que que traz essa descarga de neurotransmissores dentro do meu corpo, e como que isso reage para que o meu corpo possa receber de forma positiva ou negativa. Então, o próximo slide, por favor. Eu queria falar para vocês que o nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, tá? E eu vou ser bem breve aqui na parte da anatomia, mas é interessante para vocês poderem entender como um todo, como é que é o funcionamento do nosso corpo. E aí o sistema nervoso central, o que que é o sistema nervoso periférico, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Vocês estão vendo aí, né, na foto, o cérebro lá em cima, que recebe muitas das vezes o nome de encéfalo, porque ele é composto pelo cérebro e por cerebelo, por ponte, bulbo, são nome de outros órgãozinhos que ficam acoplados junto ao cérebro ali. E ele é o nosso sistema nervoso central, ele é composto basicamente por células nervosas. São os neurônios, um emaranhado de fio de nervos. E dali ele libera para baixo uma corrente, um feixe nervoso que recebe outro tipo de nome, que é a nossa medula espinhal. Esses termos médicos, eles são muito conhecidos por vocês também. É muito comum você ouvir, principalmente nessa parte onde as pessoas fazem uma lesão da medula e ficam paraplégico ou tetraplégico. E aí aqui vocês podem observar, ó, desde lá de cima onde está o cérebro, se vocês olharem aqui, descendo tem essa medula. Essa medula ela é toda protegida, tá? Por corpos vertebrais, são ossos que se articulam ali e se articulam junto com discos para proteger. Esses discos, inclusive, é que dá aquela hérnia de disco, né? Essa hérnia de disco, quando você tem aqueles discozinhos entre as vértebras ali, e eles se desgastam, são as borrachinhas, é que faz aquela dor na coluna. Daí você consegue entender por que que preservar e manter o peso sempre dentro do limite máximo ajuda a preservar esse desgaste da coluna para evitar, né, essa perda dessas borrachinhas que são os discos intervertebrais, vértebra que protege e os discozinhos que amortecem, tá? E por que que eu estou dizendo isso? Porque é como na sua casa, se você olhasse e falasse, tá, tenho um central de distribuição de energia aqui. Como é que essa energia é distribuída para lâmpadas, para tomadas, para chuveiros, é através de fios. E ali passam corrente, né? Corrente elétrica. E o nosso corpo basicamente respeita essa mesma distribuição. O neurônio, os nervos, que compõem todo esse sistema nervoso central, que é o cérebro, e a medula espinhal, que também é composta por feixes que partem do cérebro. E isso tudo faz uma ligação de ponta a ponta no seu corpo. E é fundamental a gente entender isso, porque esse sistema nervoso central, ele se articula através de fios, ou seja, de nervos que saem da medula ali da espinha, como vocês vêm observando, essa parte amarela, que são outros feixes nervosos, que se articulam com a medula e sobem até o cérebro, que a gente chama de sistema nervoso periférico. Por que periférico, doutor? Porque está na periferia, né? O sistema nervoso central é o que está no centro, que é o cérebro, e a medula, que está protegida ali. Muitas das vezes, em virtude de acidentes e traumas, eles quebram, infelizmente, e seccionam, ou seja, rompem essa medula, levando a pessoa a ficar paraplégico. E os feixes periféricos são os que saem da medula.
Aí, ó, se você desgastar a sua borrachinha que tem entre esses corpos vertebrais, entre essas vértebras, como eu te falei, elas diminuem de tamanho de espaço e prendem esses nervos que saem dessa medula. Esse amarelinho que vai lá para as pontas do dedo e lá para a ponta do pé. Observa lá embaixo, que lá perto da bacia, né? Você tem aqueles feixes que descem para a perna. Observem lá. Então, quando você tem um desgaste dessa vértebra ali e ela amassa esse nervo, porque a borrachinha fica mais estreita ou até mesmo some, ele pinça ali e fala assim: Poxa, você está com problema no nervo ciático. E esses ramos aí, ó, que saem, que inervam a sua perna, que passam a doer, tá? Esse sistema nervoso periférico, gente, é o que comanda tudo no nosso corpo, junto com o sistema nervoso central. Por exemplo, a gente chama, né, vocês devem lembrar, do sistema de luta e fuga. O que que é luta e fuga, né? Se você olha uma onça pintada dentro de uma mata, se estiver lá, eu não tenho dúvida que a opção que você vai pensar, e talvez até a pior opção, seja correr, né? Fuga. Mas imagina você tá vindo uma pessoa para o seu lado, você não tem o que fazer, você luta. Esse sistema todo aí respeita esse nível de emaranhado de nervos e de fios, né? De grotescamente falando, que é ele através de neurotransmissores. O que é neurotransmissores? Nada mais é do que uma corrente elétrica. Pensa assim, como fios de causa, que vai fazer com que o seu músculo se contraia ou se relaxa, ou os seus olhos fiquem mais abertos ou não, o seu cabelo fica uriçado, a sua pele seca ou não. E por que que eu estou falando isso? Porque nos últimos tempos, gente, o sistema nervoso central e periférico tem muito a ver com a sua vida e a gente não sabe. A indústria farmacêutica entendeu esse mecanismo e, a partir de então, utiliza em sua alimentação processada muito desses neurotransmissores que caem na corrente sanguínea, recebe um estímulo e vai lá no seu cérebro e faz com que ele fique viciado, literalmente. A medicina, ela é usada a todo momento para o bem e para o mal. Vocês conhecem os sentidos, né? Visão, olfato, a função auditiva, né? Paladar, né? E o visual. Hoje, se você observar, todos esses sentidos estão cada vez mais acentuados. Nunca, ou quase nunca, você come uma comida sem ter algum alimento processado no meio, ou algum tempero que faça com que essa sensação do paladar esteja cada vez mais aguçada, mais estimulada. Eu lembro que quando chegou o Nissin Miojo, eu queria que vocês lembrassem também, exceto aquelas pessoas mais novas, que foi uma revolução, né? Um macarrão instantâneo que é feito em 3 minutos. E ele vinha, e vem ainda, com um sachê. E aquele sachê que estava todo aquele gosto naquele macarrão insosso. Aquilo ali é uma prova básica e viva de como a medicina é utilizada para o mal. Porque, se você pensar, antigamente se usava muito pouco tempero processado. Era tempero que existia na natureza. E o sal sempre foi o tempero mais antigo, né? Hoje você utiliza, se você pegar lá no sachê e depois você chega em casa e lê, glutamato, umas coisas que têm a ver com neurotransmissores. O glutamato, ele é muito utilizado nessas culinárias porque eles são base de neurotransmissores, que através da corrente sanguínea atingem o seu cérebro. Ah, doutor, mas o que que isso tem a ver? Gente, próximo slide, né, por favor. Se vocês observarem esse emaranhado de fios que são nervos, eles estão ligados não só na parte do músculo e da pele, eles estão ligados no seu coração, no seu fígado, no seu pâncreas, nos seus rins, na sua bexiga. Qualquer descarga de neurotransmissores que aconteça através de neurônios ou liberação endócrina de qualquer substância, ele atinge de forma igual todos os seus órgãos. E é por isso que uma pessoa, quando ela está depressiva,
ou por falta desses neurotransmissores, ele fica mais suscetível a ficar doente. A ligação com o seu sistema imunológico, que são células, tá? Lembra assim, ó, o sistema imunológico é de proteção, né? Lembra das células brancas lá na medicina? Ela tem uma produção, ela precisa ser renovada. As hemácias são renovadas no seu sangue a cada 120 dias. Uma hemácia nasce hoje, daqui a 120 dias ela morre, ela precisa ser renovada. Mas se você tem baixa de neurotransmissores, ou excesso de neurotransmissores, ou hormônios que são liberados de forma ruim no seu corpo, isso não atinge somente o seu cérebro de forma desigual. Ele atinge também os seus órgãos. Então, é muito relatado na medicina, por exemplo, uma diabetes emocional. Isso aí vocês já escutaram. Doutor, eu fiquei diabético depois que eu passei um estresse. E aqui eu vou pedir licença à Fernanda, minha esposa, para contar a história do pai dela. O pai da Fernanda original, a Fernanda tem um padrasto, tá? Que adotou ela, morou com ela desde quando ela tinha 6 anos de idade, e ela chama de pai, etc e tal. Mas o pai biológico, ele trabalhava como segurança de uma família bem rica lá no Rio. E ele foi sequestrado quando ele tinha, acho que uns 40 e poucos anos, eu não sei exatamente a idade, posso estar me enganado. Ele foi sequestrado com arma na cabeça, ameaçado e etc e tal. E ele desenvolveu a diabetes a partir daquele momento. É engraçado que quando ela me contava isso e eu não tinha estudado medicina, eu ficava achando isso equivocado, que isso não era certo. Mas hoje já se comprovou que a diabetes emocional é possível, porque a diabetes é multifatorial, tá? Até através de infecção viral é possível você virar diabético. Entenda o seguinte: o nível de estresse e de descarga de neurotransmissores ou de substâncias tóxicas gerada pelo estresse levou o pai dela a ficar diabético. E foi daí que me fez lembrar essa história para elaborar essa aula para vocês. Porque não adianta o médico chegar para você e falar certas coisas sem mostrar. O esclarecimento mecânico, físico, fisiológico e visual, ele ajuda nessa parte do engajamento da doença. E aqui você está tendo a chance de observar não só as doenças psíquicas ou de saúde mental, mas como um todo. O sistema nervoso central e periférico está ligado a toda a sua parte, pele até a unha. E todo esse sistema responde de forma unificada a um estresse ou a um estímulo. Se eu pegar um prego e você não tiver nenhum dano neurológico nas periferias e botar na ponta do seu dedo, você vai sentir lá no seu cérebro. Isso é um comando de aferência que a gente fala, porque você recebe esse estímulo vai através de neurotransmissores até no seu cérebro, como um sistema elétrico. A diabetes causa uma situação muito grave e vocês vão saber qual que é. Ele danifica a diabetes, a açúcar danifica esses ramos que você está vendo azul que saem da medula e do cérebro, até na ponta do pé. É muito possível você já ter conhecido algum diabético mal controlado que ficou com tantas úlceras no pé. Por que que ele tem úlcera no pé, doutor? Por que que um diabético faz úlcera, machucado no pé e não sara? A diabetes na corrente sanguínea, ao longo do tempo, ele degrada, ele impede esse sistema nervoso periférico, que está lá na ponta do pé, na ponta das mãos, de sentir estímulos. Então, o diabético corta a unha, ou se fere, ou se coça, e ele não sente que aquilo está ferido. E aquilo vai provocando cada vez mais machucados, difíceis de sarar por conta da glicose no sangue, tá? E tem tudo a ver que essa substância, ele não fere somente a açúcar no sangue, né? É tanto que o seu sistema imunológico também é afetado por isso. Você entende agora que todas as doenças estão interligadas e principalmente as doenças de saúde mental? A saúde mental hoje
ela é responsável pelas maiorias das doenças físicas que está acontecendo. É possível você desenvolver uma doença normal, como hipertensão, como diabetes, a partir de um distúrbio neurológico do ponto de vista da saúde mental. Então, a importância de você entender esse sistema não é somente para você achar que é uma aula técnica, mas na verdade é para você compreender as raízes das doenças e como elas estão ligadas. Tá? Então, muitos desses transmissores, eles caem na corrente sanguínea e vão até o cérebro e informam para o cérebro. E o contrário também é verdadeiro. Vai acontecer que substâncias como serotonina, que são produzidas no cérebro e no intestino, caem na corrente sanguínea e vão ao seu cérebro dizer alguma coisa. Mas o contrário também é verdadeiro. Eles às vezes deixam de cair e também vão dizer uma coisa negativa. E aqui eu queria falar para vocês a respeito da dopamina e da serotonina, como os dois transmissores que a gente vai falar um pouco mais hoje, para vocês entenderem que doença é essa e quais que elas causam e como ela é produzida e o que está sendo afetado no dia de hoje do ponto de vista dessa estimulação em massa que a gente tem recebido, tanto do ponto de vista olfativa, visual, auditivo. Hoje nada mais pode ser colocado na sua frente ou te servido que não seja uma chuva de experiência de liberação de transmissores. Próximo slide, por favor. E é importante vocês entenderem isso aqui, que eu acho que facilita muito a compreensão. Então, a dopamina é o neurotransmissor estudado hoje. E ela tem uma função, ela é produzida no cérebro, tá? Lá no sistema nervoso central, e é transmitida, né? Uma sensação de recompensa, de movimento, de atenção, de cognição, memória. Ah, um pouco errado ali, mas é memória. O que que acontece com essa dopamina? Gente, essa dopamina é muito legal aqui, porque aqui está ligado às raízes do movimento trêmulo, às raízes do Alzheimer, do Parkinson, daquela sensação de prazer imediato e da esquizofrenia, tá? A dopamina que é produzida no cérebro, ela é responsável por ajustar os seus movimentos finos e te dar uma sensação de recompensa. E essa dopamina hoje é muito, muito, muito liberada na descarga quando você utiliza o telefone. Porque o telefone é uma chuva de sensores visuais, auditivos, que é a porta para a liberação de altas doses de dopamina. O grande problema, se ela ajuda isso tudo, é que tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. A gente vai ver, por exemplo, doenças que são causadas pela queda da dopamina e pelo aumento da dopamina. O grande problema é que a dopamina, junto com a serotonina, ela tem funções parecidas de recompensa, não tem? Olha como é que vai fazer sentido para vocês. A serotonina, que todo mundo escuta muito falar que é a droga, desculpa, que é o transmissor da felicidade, que sem ela você fica com depressão crônica. Mas aqui também tem a dopamina, que tem um nome parecido, e também tem um sistema de recompensa, de bem-estar. Pô, então, doutor, quanto mais dopamina, melhor. Não. O grande problema aqui é o seguinte, quando a dopamina está alta, a serotonina ela vai estar baixa. Elas não aumentam de forma gradual. E você que tem, por exemplo, depressão, uma das raízes da depressão é a serotonina baixa. É tanto que quando você toma a sertralina ou esse talopram, todos eles têm uma função de aumentar a serotonina no seu sangue. Só que olha só, a dopamina, quando está alta, a serotonina está baixa. Ah, mas a dopamina dá recompensa também. Sim, só que ela dá uma recompensa mais de forma imediata, ela não se sustenta, e ela traz consigo uma queda abrupta e impede o aumento da serotonina. Vocês estão entendendo?
Então, se você fica super estimulado no celular ou com substâncias que hoje têm auditiva muito forte, um apelo muito forte, ou uma comida que te libera altas dopamina, você vai ter uma sensação de prazer imediato, com queda muito rápido e com um rebote muito ruim, porque a serotonina ela não vai ser produzida, que é uma sensação verdadeira de felicidade. Você entende? Então você vai ter doses de felicidades momentâneas, mas não contínuas. E a dopamina é muito liberada com o uso visual extremo, alto, som, imagem, brilho, luz, juntamente com aquelas comidas processadas com altas doses para liberar a dopamina, te dá sensação de prazer. Você vai ficar cada vez mais dependendo disso, mais viciado visualmente, e além disso, com uma compulsão alimentar maior e doses cada vez maiores. E quando você tem um rebote, a diminuição da dopamina, algumas doenças ocasionam. Porque se você tem muita estimulação da dopamina e no futuro pode haver uma queda disso, doenças podem aparecer. Próximo slide, por favor, Gilson. Então, conseguiram perceber aqui que a dopamina em altos níveis baixa os níveis da serotonina, que é o que a gente não quer que aconteça? A serotonina, gente, é produzida em dois lugares. Hoje, é muito comum vocês escutarem a seguinte frase, né? Olha, o intestino é o grande produtor da serotonina, junto com o cérebro. E é verdade, né? Antigamente se achava que era somente o cérebro. Hoje não, já se vê que o intestino é um grande cérebro, grande produtor de serotonina, que é do bem-estar. E daí a necessidade de se fazer um controle alimentar e de atividade física, porque eles vão fazer de forma natural a elevação da dopamina e da serotonina. E foi comprovado que somente o exercício físico e a alimentação conseguem fazer isso. Cara, isso é muito forte, isso é muito pesado. Porque ele vai de encontro à indústria farmacêutica. Como que um médico, como que a indústria farmacêutica vai dizer para você que a cura da depressão e ansiedade está com você? Porque isso não produz dinheiro, né? Então eu vou lá na raiz do problema, apago a raiz do problema e invento uma solução farmacológica. Peraí, olha, se eu quero aumentar os níveis naturais de dopamina e de serotonina, eu vou arrumar remédio para tal. É muito mais fácil. É por isso que esse problema da saúde mental ela não está sendo combatida de forma correta e ela não vai dar certo. E eu afirmo isso para vocês e provo, né? Porque se ela desse certo, as medicações existem várias. Por que elas não estão resolvendo? Só tem aumentado. Porque a raiz do problema não está sendo combatido. E é por isso que é bom a gente ter um entendimento até um pouco mais técnico para a gente poder fazer as adesões corretas e combater o problema. Concordam? Próximo slide, por favor. Então, aqui vai. Os altos níveis de dopamina tá ligado a TDAH. E aí eu coloco TDAH não como forma de doença, tá? Eu vou colocar como similaridade. Porque hoje existe muito uma síndrome do pensamento acelerado, da agitação, que muitas das vezes é confundido com TDAH, tá? TDAH doença, que a pessoa nasce. E milhares de pessoas estão sendo levadas a fazer precocemente o tratamento do TDAH. E para gente aqui, muitos aqui têm filhos, netos ou sobrinhos, é o caso do nosso amigo Bruno, que a gente deve ficar atento, porque o TDAH, como é uma doença crônica que a pessoa nasce com ela, a partir do momento que o médico fala que você tem TDAH e introduz a medicação, você está aceitando que essa medicação é o resto da sua vida. Não vai ser tirado. Então, essa decisão, Marta, Deise, Sheila, Bruno, é uma decisão muito difícil que deve ser tomada com muita ponderação. Na verdade,
qualquer substância farmacológica que você coloca para dentro de você deve ser tomada com muita cautela. E aí eu queria que vocês pegassem a Coca-Cola zero, a Coca-Cola normal, esses sachê de tempero, e começassem a pesquisar o nome de cada uma delas para vocês verem como que isso está ligado ao meio da medicina, tá? Que isso libera sensações de prazer, de dopamina, de serotonina, porque é aí que mora o vício e de forma autorizada. Esse que é o grande problema. Então, ó, a dopamina causa ansiedade, fobia, bipolaridade e esquizofrenia. Por que bipolaridade? A bipolaridade ela é uma doença que ataca ali por volta de 20, 30 anos, 35 anos, tá? E ela está muito relacionada com altos e baixos, né? Com essa oscilação, né? Então, a dopamina, altos níveis, aquela coisa, aquela euforia, aquela ansiedade, aquela fobia causada por aquelas sensações de imagem visual e aquele som e aquela coisa impactante, aqueles 15 segundos. Você hoje não consegue nem mais 15 segundos de TikTok, né? Você já acha que tá demais. Passa para cima, rola, né? Hoje a coisa tá muito, ó, pá, 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 pá. É pancada atrás de pancada. E tem pessoas que já nascem com níveis de dopamina aumentado, altíssimo, tá? De forma até genética. E aí eles podem dar uma doença chamada esquizofrenia. Quando você olhar alguém que tem esquizofrenia, essa é uma doença causada por altos níveis de dopamina, tá? É tanto que pessoas, às vezes, quando está num pico de dopamina, estimulante, etc e tal, ele tem até uma fase meio esquizofrênica, assim, né? Síndrome de perseguição, ver coisas, alucinação. Tudo isso tá ligado a neurotransmissores, a corrente sanguínea, aquela feixe que nós vimos lá de neurônio, descarga, etc e tal. Aí, na hora que você olhar isso, você já vai pensar naquela imagem, não tenho dúvida. Próximo slide, por favor, gente. Então, altos níveis de dopamina. E agora, a gente vai para... Tem um delayzinho aqui no negócio, mas... Gilson, consegue passar para mim? Ah, beleza. Então, tá aqui, né? São os neurônios dopaminérgicos. Essa aí é uma fenda sináptica, só para mostrar para vocês como que esses neurônios transmitem, né? Eles soltam ali a dopamina que vai para outro neurônio e assim vai. E quando você tem os níveis de dopaminas baixos, é a raiz do Parkinson. É aquele paciente que tem perda de memória, anedonia. O que é anedonia? É aquela queda, né? É aquela baixa na vontade de fazer. Essa aqui é a clássica depressão. A dopamina, ela tem essa atividade. O grande problema é que quando você tem picos, ela não se sustenta, né? E é aquilo que eu te falei, se você tem muito pico de dopamina, e quando você para de ser estimulado, ela some, a sua serotonina já também foi inibida, aí você entra com depressão, a anedonia, não dá vontade de fazer nada. E o Parkinson, muitas das vezes, está relacionado com a queda da dopamina, tá? Perda da memória. Por isso que a pessoa toma um remédio que libera e aumenta a substância dopamina para evitar o Parkinson no futuro. Mas ela não consegue ser prevenida. A prevenção é a atividade física, é a alimentação, é aumentar o nível de dopamina de forma natural. Não dá, não dá. Aqui não dá. A medicina aqui não vai responder. Ela não vai conseguir dar e trazer todas as chaves. Aqui depende do paciente. Não é como se fosse uma pneumonia que você toma 7 dias de remédio e ela se resolve. Aqui tem que ser feita a nossa parte. Então, eu acho que é importante essas aulas esclarecer, porque por mais que nós não possamos combater o mal, a gente pode evitar os nossos filhos. Por que é proibido tela, no mínimo até 2 anos para criança? Porque imagina uma criança que acabou de nascer e está com o sistema nervoso central e periférico imaturo, receber descarga de dopamina nesse nível, essa criança vai ter uma síndrome de pensamento acelerado, gente. Ou ele vai ter uma depressão cedo demais. E se tiver tendências a vício, vai ficar ainda mais.
Nossas crianças, elas estão vulneráveis. Então, a gente se blindando, a gente está ajudando a blindar nossas crianças, ou quem a gente conhece. Entendeu as raízes aqui? Você faz tanto mal para a gente essa descarga de neurotransmissores. Imagina para uma criança. Então, ó, nada de tela, zero tela. E quem me conhece pessoalmente sabe. Eu tenho um filho de 5 anos, o Pedro, e tem a Lara, de 3 anos. Inclusive, estão dormindo aqui no quarto ao lado. E eles não usam tela. Uma coisa eu libero, a televisão. A televisão é uma coisa que a gente não consegue evitar aqui em casa, tá? Seria bom. A gente evita o máximo, mas eu libero. A televisão, no sentido clássico da televisão, ela tem aquela história. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem 30 minutos, ela tem 40, 50 minutos. Ela conta uma história, ela narra uma história. É diferente do TikTok, aonde tem que ser narrada uma história com 10 minutos, 10 segundos, desculpa. Tem que te prender, fazer com que você fique muito preso ali. Aquilo é uma descarga de ansiedade que só de pensar já me gera ansiedade. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que sim. Então, tá aqui o exemplo de baixa de dopamina, né? O Parkinson, a vulnerabilidade, vícios, anedonia e perda de memória. Próximo slide, por favor. Nesse próximo slide, é uma proposta que o Mente Blindada faz para vocês, que é uma tentativa, e a gente faz isso de forma muito suave. Nunca vai ser recomendado na nossa parte algo extremo, porque eu não acredito em coisas extremas. Mas aqui é uma tentativa para a gente começar a fazer uma educação e um jejum de dopamina. Nós que estamos indo para a quarta semana, né, de encontros, nós temos encontros todas as segundas e a quarta, e o grupo, gente, está aberto para vocês falarem o que vocês quiserem, perguntarem, tá? Lá nós temos, então eu já estou falando mais para a Marta agora e para a Tayana, que ainda estão chegando no grupo, tá? Sejam bem-vindos mais uma vez. O grupo é aberto, vocês podem fazer perguntas de forma nutricional, de personal, podem fazer perguntas do ponto de vista do psiquiatra, doutor Márcio, que vai ser respondido, tá? Fiquem à vontade. E nós temos uma tarefa que é acordar cedo aqui, tá? Marta e Tayane, que é sempre acordar cedo o máximo possível, ter contato com as primeiras luzes do dia. Então, eu acho que isso são coisas que vão fazendo com que a nossa mente, a nossa inteligência emocional vai se blindando para a gente poder cuidar de nós e cuidar de nossos filhos e parentes, tá? Então, é uma tentativa de nós fazermos aqui um jejum de dopamina, evitando essas coisas que liberam a dopamina de forma acentuada. E procurar coisas que façam com que a dopamina seja elevada de forma natural. E a banana é um dos principais alimentos que libera dopamina de forma natural. Porém, a maior quantidade dela está encontrada na casca da banana. Difícil a pessoa comer casca de banana, né? Mas come a banana, sabendo que a casca é onde tem mais. Abacate, berinjela, ervilha, feijão, tomate. E aqui eu queria falar para vocês a respeito de uma mistura da indústria farmacêutica que ela entendeu de forma maravilhosa. Se você observar na natureza, o que é gorduroso não é doce. E o que é doce não é gorduroso. Eu queria dar exemplo, o abacate, que é gorduroso, mas ele não é doce, e a melancia, e o melão, que é doce, mas é água. Ela tem um equilíbrio, tá? Mas se você for ver a indústria farmacêutica, ela fez o quê? Ela misturou os dois. É uma bomba. Porque você pega um sorvete autoconcentrado, ele é gorduroso e muito doce. Essa mistura é a pior mistura que tem. E aqui eu faço um convite a vocês pensarem sempre de forma primitiva. Então, um alimento tem que recriar uma situação natural e não antinatural. O alimento tem que ser natural. O sorvete é muito antinatural. É uma bomba de gordura com açúcar. E eu não estou falando aqui para ninguém deixar de tomar o seu milkshake, não, hein? Eu gosto, tomo, só que você tem que ter uma ponderação.
Você observa o chocolate é gordura e açúcar. E é por isso que ele é tão bom, altamente liberando substâncias de prazer, só que de prazer momentâneo. Próximo slide, por favor. Aqui vai uma frase motivacional que eu acho que tem tudo a ver com o nosso mente blindada. Nós estamos indo para a quarta semana. Então tem a ver com o propósito que nós fizemos na primeira semana, de nos tornar pessoas mais maduras emocionalmente, mais fortes. E só se mantém no topo aquele que se sente confortável em situações de muito estresse. E aqui eu não quero colocar como se fosse um estresse impossível de se colocar, um estresse ruim, mas você tem que se colocar em situações de desafio para você conseguir amadurecer. Acordar cedo não é bom, atividade física não é bom, mas ela pode vir a ser. Por quê? Depois que você começa, existe o sistema de recompensa permanente. Ela não te dá uma recompensa temporária, nada que é bom te dá uma recompensa imediata. Ela sempre vai te dar a longo prazo e ela vai te pedir um tempo para chegar lá. Então, a raiz, a atividade física, o que você tem que entender é que depois de um tempo você vicia nisso, porque ela vai te dar níveis de dopamina, serotonina, de bem-estar, depois de um tempo, e não de forma imediata. E é por isso que é mais fácil você ficar na frente do TikTok do que ir para a academia. Ou na televisão do que na academia. Porque é o imediato contra o longo prazo. E o imediato é sempre melhor e mais viciante. Só que se a gente tem a mente blindada e a gente já sabe disso, primeiro que a gente evita. E segundo que a gente não expõe os nossos filhos para consumir isso, porque você sabe que ele vai cobrar. Só que você é espelho dos seus filhos, desculpa, é espelho de você. Então você tem uma responsabilidade, não só consigo, mas com os seus descendentes, de não se expor a uma atividade nociva, como várias que tem, e muito menos a alimentações negativas. Então fica a frase aí para vocês. Próximo slide, por favor. Então, aqui, nesse slide, um slide muito poderoso, né? Porque só quem sabe que passou por depressão ou por algum momento de dificuldade. E é claro que o nosso mente blindada, ele oferece as consultas de psiquiatria, de psicólogo, porque não é somente uma frase motivacional que vai fazer com que você levante da cama. A gente sabe que tem momentos que a gente vai precisar de auxílio de medicação, e é por isso que a gente coloca médico e faz uma coisa, um programa multidisciplinar, tá? Focado na recuperação. Mas vocês, eu, nós todos, temos que fazer a nossa parte. E a gente não pode abrir mão da nossa responsabilidade e terceirizar o compromisso de se manter feliz e focado. Próximo slide, por favor. Ou você tem felicidade plena. Então, ou você fica acamado e deixa o seu corpo e a sua vontade, a sua negatividade dominar, ou você vai ter felicidade plena. E a felicidade plena aqui que a gente coloca não é você viver feliz toda a vida e nem sempre. O que a gente quer e busca é que, na grande maioria das vezes, a gente possa se manter ávido, feliz, alegre e constante, que é isso que a gente quer, sem extremismo, tá? Então, vou ler para vocês aqui essa frase, deixa eu aqui da frente. As montanhas da vida não exigem apenas para que você chegue no topo. Elas não existem apenas para que você chegue no topo, mas para que você aprenda o valor da escalada. Isso é fundamental, né, gente? Porque ele vem de encontro a tudo que a gente falou, né? Só existe a recompensa
da chegada se você reconhecer o valor da escalada. E é muito bacana. Olha, tem pacientes que conseguem, né, passar por uma atividade física, mudar a atividade, o comportamento, e conseguem emagrecer, e podem utilizar remédios para isso, tá? Não é que a gente queira fazer assim, remédio zero, não. Tem medicações como o Ozempic, a Saxenda, hoje para emagrecimento, que muitos dos pacientes são recomendados fazer. E se vocês quiserem até saber um pouco mais sobre isso, depois a gente pode preparar uma aula para isso. Que ajudam no emagrecimento e tem melhora. O grande problema é quando essa medicação entra na sua vida sem você ter um plano. Por isso que eu falo, olha, conversou com o Dr. Márcio lá na psiquiatria, qual é o plano da medicação? Ela tem data de entrada, tem data de retirada? A gente vai fazer com que ela se escalone para baixo ou para cima? É para tomar o resto da vida e ficar mais, mais e mais? Não. Então a gente tem que buscar outras formas para fazer e aprender o valor dessa escalada, sem que colocar toda a responsabilidade no remédio ou no ato de tomar o remédio. Não é isso que vai te salvar. Então, gente, aqui fica essa frase como para fechar a noite de hoje. Próximo slide, por favor. O nosso próximo encontro vai ser na quarta-feira que vem, tá? A doutora Ivânia. Ela que é a nossa nutricionista. Estou apresentando ela novamente para a Marta e para a Tayane, que ainda não tiveram esse encontro com ela. As aulas, todas elas são gravadas e disponibilizadas aqui no grupo. Para aqueles que perderam ou quiserem assistir de novo, tá? Fica aqui no grupo. Então, tem aulas delas que você pode pedir inbox aqui para a gente, para a Kellen, que a Kellen envia as aulas da doutora Ivane e até o questionário que ela tem para a gente responder, para ver o nosso perfil físico. E ela vai vir falar na próxima aula o que é, né, cada perfil que foi preenchido por nós, para você ali identificar o seu perfil, o que pode fazer, o que não pode fazer, alimentos que combinam com você. Eu acho que é uma aula super interessante, que a gente não deve perder, vai ser na quarta-feira, às 19h30. Então, para vocês que ficaram comigo até essas horas, eu tenho que agradecer o tempo desprendido, tá? Essa aula vai ser gravada e disponibilizada para vocês. E se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer a pergunta aí, só desmutar o áudio. Fique a critério também, caso queiram perguntar depois no grupo ou inbox. Tem muitos pacientes vêm em inbox conversar conosco. Às vezes eles não utilizam o grupo. Eu entendo, não há problema nenhum, tá? Às vezes são perguntas mais particulares de cada pessoa, então pode vir no grupo, pode vir falar comigo ou com a Kellen, fiquem à vontade, tá bom? Gente, então, para vocês, uma boa noite, muito obrigado e fiquem com Deus e até quarta-feira. Até mais.